É verdade que Emmanuel virá chefiando uma equipe de alta espiritualidade e virá acompanhado de muitos sábios, porque uma andorinha só não faz verão. O que você acha disso? É, claro, todos esses, porque o Chico dizia o seguinte: essa turma toda que escreveu através dele, né? Então nós vamos lembrar de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, Vitor Hugo, de Vitor, não, Vitor Hugo não escreveu através do Chico, né? Depois eu falo sobre Vitor Hugo. De André Luiz, de Humberto de Campos, dos poetas Cassimiro Cunha, Castro Alves, todos eles retornariam, né? Meimei, Maria Dolores, os espíritos dos poetas todos, Hilário Silva, Irmão Jacó, todos eles retornariam na reencarnação no século XXI para darem prosseguimento à obra do Espiritismo cristão na Terra. Agora, dentro da comunidade, vamos dizer assim, dos espíritos espiritualizados, não necessariamente espíritas, mas espiritualizados, todos eles teriam o comando de Emmanuel na Terra. Quer dizer, a tarefa de Emmanuel era guiar esta pleiade de espíritos na reencarnação na face terrestre, notadamente no Brasil, para onde eles todos estavam se destinando. Não é? Por quê? Tendo em vista a missão do Brasil no Concerto das Nações, prevista no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o segundo grupo, que era o chefiado, que inclusive essa revelação não começou nem pelo Chico, começou pela dona Ivone do Amaral Pereira, não é? Ela sim recebeu Vitor Hugo, recebeu Camilo Castelo Branco e outros luminares da literatura, e o Chico confirmou isso para mim, dizendo o seguinte, que no campo das artes, da filosofia, do teatro, da escultura, da pintura, da música erudita e da literatura, esses espíritos todos também renasceriam no Brasil no século XXI, capitaneados pelo espírito de Vitor Hugo. E nessa ocasião, Chico me diz, se o século XX vai ser no futuro da humanidade reconhecido como o século das guerras mundiais, como o século das matanças, como o século da explosão da ciência, do materialismo, das conquistas tecnológicas. O século XXI, ao contrário, será lembrado no futuro da humanidade como o século do renascimento da espiritualidade e das artes. Geraldo, essa nova geração já traz o espírito inato da espiritualidade? Sim, é justamente isso que Allan Kardec revela. Quando ele fala sobre a nova geração, isso está, Sidney, no item 30 do capítulo 18 de A Gênese, que chama-se São Chegados os Tempos, Sinais dos Tempos, e no item 30 é justamente a nova geração. Ele vai dizer o seguinte, falando sobre a imigração dos espíritos, né, que é o degredo dos espíritos, ele disse assim, sem a imigração, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários, seriam necessários séculos e talvez milhares de anos para chegar ao resultado que um meio século bastará para realizar.
E mais tarde, se não me engano, no item 34, deixa eu ver aqui. Não, no item 27, mais tarde, um pouco antes disso, que é o item 27, ele diz assim: a nova geração, que é dentro da cabeça conceitual de Kardec, é a quarta geração pós-era Kardec, né? Ele diz: a nova geração devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. Porque nessa questão da substituição dos espíritos, porque quando Kardec fala sobre o degredo, ele fala da emigração desses espíritos retardatários, que ele chama de campo de saída, não é? Em massa, mas que ao mesmo tempo abre um campo de chegada, não é? A mesma coisa que nós visualizarmos um trem de passageiros, não é? O trem tem a sua estação de início e tem a sua estação de destino final, mas entre uma e outra tem as estações intermediárias, não é assim? O próprio Chico gostava de falar isso conosco, que ele havia tomado o trem na estação de início e que ele só ia descer desse trem na estação final, mas que durante os intervalos das paradas, muita gente decidia descer. São aquelas pessoas que não são fiéis ao programa original traçado pela espiritualidade maior e se desviam por uma questão ou outra, vício, materialismo, apego, sexo, drogas e rock and roll, né? E se desviam do caminho. Mas o Chico ficava muito triste de vê-las partindo, mas, ao mesmo tempo, feliz porque ingressavam outras na estação da parada. E essas outras lhe faziam companhia até a próxima estação e assim sucessivamente. Então, quando saem em degredo esses espíritos em demanda ao mundo espiritual e, quem sabe, para outros mundos menos, vamos dizer assim, evoluídos ou mais semelhantes à sua característica pessoal, abre campo de chegada desses novos espíritos que passam a reencarnar-se na Terra, como disse Kardec aqui, com a missão de fundar a era do progresso moral. Não é? Então, é essa gente nova que nasceu depois do ano 2000 que vai fazer diferença em 2057. Não somos nós, não, porque nós já estamos velhos para isso. Mas, veja bem, qual que é a característica dele, segundo Kardec? Uma inteligência precoce, né? Uma razão precoce, um sentimento inato do bem, um amor pelas causas espiritualistas, sinal incontestável de um adiantamento anterior. E, para mim, o Chico disse, depois do ano 2000, falou comigo isso, depois do ano 2000, os espíritos das sombras e das trevas terrestres não mais vão reencarnar na Terra. Eles já começarão a ser degradados de onde estão em demanda do planeta Quiron, que é um planeta primitivo e que vai recebê-los para a continuidade da sua evolução. Geraldo,